Olá, então eu resolvi fazer essa terceira parte para mostrar para vocês aqui a diferença que um valor discrepante causa na minha média e o quanto ele não influencia nem na mediana e nem na moda, certo? Então é só para ilustrar mesmo. Eu fiz aqui uma pequena planilha de dados que representam a velocidade dos carros na rodovia Raposo Tavares no quilômetro 235 em quilômetros por hora, tá? Então aqui, ó, 89 quilômetros por hora, 87 quilômetros por hora. Então tinha um radarzinho lá que foi coletando esses dados, tá? E aí a gente vai calcular agora a média, a mediana e a moda desses três dados, certo? Eu já deixei um comando pronto aqui no Excel. 69,2 foi a média, 68,5 foi a mediana e 67 foi a moda. Né? Então reparem que são valores próximos, né? Então são medidas de tendência central. Então esses valores representam o centro dos valores dessas amostras aqui que a gente coletou, certo? E agora eu quero que vocês reparem no seguinte: nesses dados eu não tenho nenhum valor muito discrepante. Né? Uma coisa que me indica que eu não tenho um valor muito discrepante é justamente a proximidade desses três valores, de média, mediana e moda. Agora, se por exemplo no lugar do 89 eu tivesse um valor muito discrepante, por exemplo 220, olha o que acontece com a minha média. Ela vai para 73,5. Então, ó, se eu tiver o 89, eu tenho 69,2. Se eu tiver o 220, eu tenho 73,5. E aí já começa a distorcer um pouquinho as minhas medidas de tendência central. Mas agora eu quero que vocês reparem outra coisa. O que aconteceu com a mediana e com a moda? Absolutamente nada. Né? Então, ó, se eu tiver 89 ali, dá 68,5, 67. Se eu tiver 220, dá 68,5, 67. Se eu tiver 500, 68,5, 67. Só que daí a minha média, ó, como ela tem uma sensibilidade a números discrepantes, ela sente quando ela tem um número discrepante, ela se distancia muito dos valores de tendência central, que seria a mediana e a moda, certo? E aí ela fica aqui com uma média de 82,9, sendo que a maioria dos números está abaixo desse valor de 82,9. Então ela acaba sendo descaracterizada, certo? Então por isso que um valor discrepante ele faz diferença na média e na mediana e na moda ele não faz diferença nenhuma, tá bom? Então até é comum, por exemplo, nesse conjunto de dados, se eu tivesse aqui todos esses dados e um dado aqui 500, ele pode representar um erro de coleta de dados. Então eu posso fazer o quê? Descartar ele, fingir que ele não existe. Tá? Ao descartar ele, olha o que acontece com a minha média. Ela volta a ser uma medida de tendência central, tá bom? Então eu fiz esse exemplo para vocês enxergarem de uma forma mais clara o quanto a média, a mediana e a moda podem ser influenciadas dentro de um conjunto de dados e o quanto elas representam uma medida de tendência central à medida que eu tenho dados que são válidos, certo? Então, era isso que a gente tinha para essa parte do vídeo. Um abraço e até mais.